Paraná, há quem ainda veja Sérgio Moro como símbolo do combate à corrupção. Lê do engano, não é? A imagem foi construída com eficiência, discursos duros, entrevistas calculadas, operações cinematográficas, manchetes diárias e a pose permanente de homem incorruptível. Mas o tempo, esse juiz mais severo do que qualquer tribunal, revelou algo bem diferente. Não um herói da lei, mas um personagem político moldado pela conveniência. O caso Banestado, nos anos 2000, já deixava pistas desse método. Tratava-se de um dos maiores escândalos financeiros da história brasileira, com bilhões enviados ilegalmente ao exterior. Muitos trabalhadores e trabalhadoras não sabem disso. E há, infelizmente, aqueles que não querem saber da verdade. O país esperava apuração ampla, responsabilização exemplar e alcance restrito. O que se viu, porém, foram acordos questionáveis, resultados limitados e figuras centrais escapando do foco. Esse é o problema. Muito impacto inicial, pouca consequência estrutural. Anos depois, a Lava Jato repetiria o modelo em escala nacional. A mesma mentira, a mesma forma. A operação começou cercada de esperança legítima, claro. Afinal, combater corrupção é dever do Estado e o desejo de toda a sociedade. Mas aos poucos, perceba, aos poucos surgiram os excessos. Prisões preventivas alongadas como instrumento de pressão, vazamentos seletivos, conduções coercitivas, midiáticas e uma relação imprópria entre juiz e acusação, entre o juiz e a promotoria. Quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade de Moro, porque ele foi parcial em processos envolvendo o presidente Lula, não estava apenas corrigindo um caso específico, estava expondo uma ferida institucional profunda. Quando o juiz escolhe lado, veja, a justiça deixa de ser justiça e vira ferramenta de poder, porque foi exatamente o que ele fez. E foi exatamente isso que aconteceu. O magistrado, então, que deveria preservar a distância dos interesses políticos, acabou aceitando o cargo ministerial do governo Bolsonaro. Lembra? Ele deixou de ser juiz e foi ser ministro do Bolsonaro, diretamente beneficiado pela exclusão eleitoral de quem? Do principal adversário, que na época era o Lula. Isso é crime. Foi forjada esta maneira que o juiz, o então juiz Sérgio Moro, com a sua toga, declarou. Aliás, a toga caiu. O projeto apareceu. Nunca foi apenas sobre corrupção. Se fosse, o combate teria sido técnico, equilibrado e universal, atingindo aliados e adversários com o mesmo rigor. Se fosse sobre moralidade pública, não haveria seletividade nem personalismo. Se fosse sobre justiça, não haveria sentenças anuladas
por vícios graves como foi. Foi sobre ambição, ele fez por ambição, sobre capitalizar a indignação popular, sobre transformar o clamor social em plataforma de carreira. Porque ele queria se eleger, ele queria ser ministro, ele queria ser senador, a mulher dele queria ser deputada. Aliás, não pelo Paraná, malandramente foram lá para São Paulo. Esse é o caso desse senhor que um dia o paranaense ainda vai saber e compreender a gravidade. E quanto aos paranaenses que ainda votam em Sérgio Moro, fica aqui a pergunta. Talvez não caiba chamá-los de ignorantes, né? Ignorantes políticos, porque ignorância se corrige com o quê? Com informação. Não é? Basta ter informação que a ignorância deixa de existir. O problema é que muitas vezes é outro. O da recusa em rever crenças, mesmo diante dos fatos. E já não é falta de conhecimento. Não, porque está sendo dito todos os dias. Abre-se os jornais, televisão, rádio, a televisão menos, né? Porque a questão midiática é danada. Mas, enfim, todos os dias tem aí esse conhecimento. Então, não é falta de conhecimento, é apego à fantasia. Uma coisa criada na cabeça do trabalhador, da trabalhadora, do eleitor. E eu vou dizer uma coisa que, aliás, eu sempre digo aos meus filhos, aos que convivem comigo. Eu que lutei tanto pela democracia, fui até o apresentador da memorável campanha cívico-cultural Direta Já. Tenho a minha vida dedicada pela democracia e em busca dela. E a democracia exige memória. Um povo que esquece como foi manipulado corre o risco de aplaudir novamente os mesmos truques encenados pelos mesmos atores. Moro vendeu a imagem de justiceiro. Mas olha, saiba você que o saldo histórico indica outra coisa. Muito espetáculo, pouca justiça e muita mentira. Estou desarmando a tendinha.